ler o livro, não, vamos para o capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a partir do verso, nós vamos ler o verso 8. Livro de Gênesis, capítulo 2, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar de pé em reverência, presença de Deus neste lugar. Diz assim a palavra de Deus: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou um homem que formara. Amém? Vamos ler só até aqui. Pai querido santo, Deus, queremos bendizer a Ti pela graça dessa noite, por tudo que já foi realizado para neste lugar, os louvores e a adoração. Mas agora, meu Senhor Deus, queremos, Pai, abrir os nossos ouvidos, nosso entendimento, para que o poder da palavra que liberta possa verdadeiramente trabalhar no nosso coração. Pai, vem de encontro àquilo que nós precisamos ouvir e aprender, Deus, para que a nossa vida venha ser transformada, moldada, meu Deus, conforme o poder da Tua palavra. Que nesta noite, ó Deus, se cumpra tão somente o Teu querer, pois nós pedimos a Ti, Pai, no poder, no nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Boa, né? Ele está, deu um eco. Tem que baixar um pouquinho, não sei. Boa, aqui para mim. Amados, o livro de Gênesis, tá? O princípio, a criação, né? O livro da criação, tá? E como lá no começo do livro de Gênesis, amado, a palavra de Deus diz que já havia uma terra, tá? Já havia uma terra, mas essa terra, amado, ela estava sem forma e vazia, tá? Então, amados, Deus, pelo seu poder e a sua graça, Ele resolve dar vida a essa terra, não é? Deus começa a criar todas as coisas. Deus cria primeiramente, né, a luz, né? Cria a luz, e aí tem os mares, tem vida as terras, como vocês bem sabem. Deus organiza aquilo que Ele criou, tá? Deus faz uma criação, e toda essa criação, amada, é organizada, tá? Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas as coisas de Deus é assim, é organizado, é tudo nos seus devidos lugares, tá? E quando Deus organiza, amados, alguma coisa, eu quero que vocês saibam também que o homem não era para mexer. O homem não era para mexer em nada daquilo que Deus estabeleceu. Mas infelizmente, por causa do pecado, tá, nós estamos colhendo, né? Porque é uma lei da semeadura que existe até hoje. Aquilo que se planta, colhe, tá? Então, amados, Deus cria todas as coisas. E é interessante porque depois que Deus criou tudo, Deus deu uma nota boa, disse que tudo era bom, né? Tá certo? Ele deu uma nota muito boa para aquilo que Ele fez. No sétimo dia, Deus descansou. A gente sabe que isso não é literal, é uma aplicação, tá? Porque na Bíblia vocês veem que desde o princípio era para se guardar o sábado, que era o sétimo dia, né, para os hebreus, para que houvesse o descanso, né? Esse descanso de todo o trabalho. Então, Deus, Ele tratou de dar um exemplo para nós sobre isso. Não é que Deus precisa descansar, porque se Ele fosse descansar, Ele não era Deus, tá? E aí, amados, logo após a criação de todas as coisas, Deus, não é que Deus resolve fazer o homem, não é que Deus resolveu fazer o homem, é porque Deus já tinha um propósito de fazer o homem. Mas para que o homem fosse feito, primeiramente Ele teria que preparar todo um espaço, todo um lugar, para que Ele pudesse colocar a obra máxima da sua criação, que é o homem. O homem, amado, é a obra máxima da criação de Deus. Ele criou o homem para o seu louvor. Ele não criou animais para louvar. Onde que os pássaros cantam, o jumento dá relinche, o cachorro late, mas Ele criou o homem para o seu louvor, tá? Ele criou o homem. E para que o homem pudesse ter realmente essa essência do louvor e adoração a Deus, Deus sopra no seu espírito, porque senão o homem não tinha condição de adorar a Deus sem o espírito dele. Pode prestar atenção. Ele não tem um espírito, amado, não tem condição de adorar a Deus, porque é o espírito que verdadeiramente trabalha em nós, essa essência de louvar e adorar a Deus, tá? Forma de quê? De gratidão. Então, amados, você pode ver que a partir do verso 4 do capítulo 2 de Gênesis, começa a história, né? A origem dos céus e da terra, do que foram criados. Então, ele traz aqui, amados, uma breve, orientação sobre tudo aquilo que Deus começou a fazer, tá? E aqui no verso
7 diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou suas narinas de fogo de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amados, esse princípio aqui de Gênesis, ele vale para todo o resto da Bíblia. Se você não crê nisso aqui, dificilmente vai crer nas coisas que há de vir. Porque a ciência, muitos são ateus, não creem em Deus. Então o homem que não crê em Deus, ele tem que ter uma explicação daquilo que já existe, né? O homem surgiu através do Big Bang, uma explosão, depois foi mais explosão, e aí vai. Por quê? Porque o homem não consegue determinar nada. O homem não consegue determinar nada mais. Você já prestou atenção nisso? Ele pode até tentar determinar, mas quando ele pensa que conseguiu determinar algo sobre algo, amanhã já é desmentido, amanhã já se muda. Ainda hoje eu vi uma matéria: café era prejudicial, trazer isso para aqui no coração, já não é mais, já faz bem à saúde. Não fazia mal até um tempo desse, como é que já faz bem? Sabe por quê? Porque o homem não consegue determinar. Ele não consegue ter um denominador comum de tal coisa, mas porque só quem consegue determinar realmente, bater o martelo sobre ela, é Deus. Nós podemos viver sobre variações de pensamentos, é isso que a gente vive, sobre variação de pensamento, de conclusão de algo ou de alguma coisa, mas determinar mesmo é só Deus que determina. Amém? Então, Deus aqui cria o homem, mas no verso 8 traz uma informação muito importante para nós, e é sobre esse princípio que eu quero trabalhar com a igreja. Diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formava. Tá? Amados, essa palavra Éden, pelo menos a tradução para o hebraico, ela significa o quê? Prazer. Pega essa palavra aí, guarda. Éden significa o quê? Prazer. E então o Senhor plantou um jardim no Éden. Então é o jardim do prazer. Então, amados, preste atenção que uma das primeiras coisas que Deus pensou para o homem foi tornar a vida dele prazerosa, dar prazer ao homem. Olha que Deus maravilhoso. Foi uma das primeiras coisas que Deus pensou, amados. Veja bem que ele não tinha feito nem Eva ainda. Mas o que foi que ele fez primeiro? Primeiro ele criou o homem. Ele preparou todo um espaço para o homem. Mas apesar de todo aquele espaço que tinha, ele ainda fez questão de reservar algo muito melhor ainda para o homem. E esse nome desse espaço significa Jardim do Prazer. Deus nos criou, amados, para ter prazer. Pode ter certeza disso. E infelizmente hoje, por causa do pecado, o prazer se tornou algo criminoso, algo questionável. Infelizmente, amado, no nosso meio que vivemos, criou certas doutrinas na igreja, amados, que disciplina na igreja que o homem não pode ter o prazer. Amados, bater palma não lhe dá prazer. Não dá. Não lhe dá. Pode ver, amados, que bater palma é uma expressão. Uma expressão de quê? De alegria, de contentamento. É uma expressão de reconhecimento, né? Da vida daquela pessoa que está aqui ou pregando, ou falando, é reconhecimento. Então, bater palma é uma forma de prazer. Ela nos dá um contentamento. É algo que nós praticamos fisicamente, mas ela mexe com o nosso ser espiritualmente. Palmas mexem com a gente, amado. Mas infelizmente tem religiões aí que você não pode bater palma. E quem foi que disse isso? Tem que estar isso na Bíblia. Tornaram bater palma pecado. Algo que Deus criou para o prazer. Louvar, o louvor tem que ser algo bem discreto, algo bem determinado. E aí vai porque o homem criou também a forma do louvor. É uma forma de adoração até mas para uns não é. Dá para explicar isso? Agora Deus diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. E aí, amado, muitas vezes você está num espaço que te aprisiona, num espaço onde você deveria ter liberdade, num espaço onde você deveria ter prazer de estar, você está aprisionado. Onde duas coisas é permitidas a você: balançar a cabeça para cá e para cá. Não é, irmão? Não. Pronto, só isso. Isso é uma prisão. Deus criou
criou aqui, amados, no jardim, um espaço para o homem, e o nome desse espaço é lugar de prazer, lugar de contentamento, lugar de felicidade, lugar de alegria, porque o prazer gera isso: prazer, contentamento, alegria, satisfação. Amados, eu espero que até Jesus voltar, essa essência que está no meu coração, de transmitir para vocês, muitos que vão chegar aqui, de que esse espaço aqui é um espaço de prazer, não de prisão, de obrigação, de um espaço de devoção, sim, mas uma devoção para quem? Para o homem, porque o pastor se eu não for, mãe vai perguntar porque eu não fui, eu já expliquei para vocês, que aqui eu sou pastor, e pastor cuida das ovelhas, pastor quer saber onde é que as ovelhas estão, pastor quer saber como é que a ovelha está, porque se ele não faz isso, ele não é pastor, ele é pregador, qualquer outra coisa, menos pastor, porque eu entendo pastor biblicamente aqui, é o pastor que cuida das ovelhas, que apacenta, que alimenta, que medica as ovelhas. E eu espero que vocês entendam que esse espaço aqui é um lugar de prazer, de alegria, de contentamento, de paz, de tudo que você até não tem na tua casa, mas aqui você tem, você vai ter. Você não pode ter em casa, mas aqui você é para ter neste lugar. Eu entendo isso, amado. O lugar onde Deus está, o lugar onde Deus criou, esse aqui é o jardim do Éden, é o prazer de Deus para nós. Você entende isso? Amém? Quando eu glória aí, se você entende isso, que parece que não entendeu ainda não. Mas são 8 horas da noite, não é meia-noite, 1 hora da manhã, são 8 horas da noite. Eu entendo que muita gente no dia de domingo, 8 horas da noite, está dormindo, dificilmente. Só no lugar se não tiver internet e energia. E hoje em dia, muito difícil, só você não pagar conta de energia. E é muito difícil, que hoje é mais fácil de pagar qualquer outra conta de energia, tem que pagar, porque senão a internet não funciona, e sem internet não dá para viver, né, amado? Amém? Então, amados, Deus fez questão de criar um espaço de prazer para o homem, para que o homem pudesse louvar, adorar Ele, como se não bastasse. Deus disse: ainda é pouco para o homem. E aí, amados, Deus faz cair o homem num sono profundo, e a primeira cirurgia é realizada. Deus abre aqui as costelas de Adão, e dali cria uma mulher, que eu fico imaginando assim, eu olho para minha esposa, lógico, e aí eu fico imaginando como é que deveria ser Adão, que até então não tinha visto uma mulher na vida. Tinha havido macaca, jumenta, cavalo, e aí vai, tá? Mas mulher não. E eu imagino, amados, Adão assim, ele sentiu sonolento, e quando ele acordou, ele dá assim, se encontra com algo que eu vou te dizer, eu não sei, eu fico olhando, mas eu não sei bem o que atrás. Mas ele não sabia que era mulher, né? Até então não tinha convido com uma. E quando ele vê algo tão prazeroso, ele disse: oh, glória, pula de alegria. Ele disse: essa sim é osso dos meus ossos, tá? Então foi um lugar de contentamento, onde os dois tinham paz, prazer. Eles viviam nus porque não precisavam de roupa. Por quê? Porque eles já viviam dentro da provisão de Deus. Eles não precisavam de roupa, mas porque viviam dentro de um espaço onde o prazer de Deus é suficiente. Eles não precisavam de roupa. Por quê, amados? Porque ele tinha liberdade. Isso se chama liberdade. O Éden é um lugar de prazer, de liberdade, de contentamento, de alegria, de felicidade, de paz, de tudo que você possa pensar de bom e que você precisa. Era o Éden. Era o jardim de Deus. Amados, nesse jardim que Deus criou, Adão não precisou plantar, porque lá já tinha todas as árvores frutíferas, boa, agradável aos olhos e ao paladar. Não tinha planta feia não, como a gente vê hoje. A gente olha para um caju, amado, um bicho totalmente deformado, queimado, e aí vai, e a gente tenta, quando vai provar mesmo, pega esse negócio mais rápido. Você pega aqui uma manga, aparentemente tá boa, para você tá lá e está bichada por dentro. Vocês já prestaram atenção, mano? Algo que você compra mais ali, aparentemente por fora está maravilhoso. Quando você parte, está brocado por dentro. Assim, amado, estão os vegetais, as hortaliças estão assim. Sabe o que é isso, mano?
no pecado. Isso que o pecado faz, eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês enxergam, mas eu enxergo isso. Quando eu compro hortaliça, eu tenho lá os pássaros, eu compro pepino. Pelo menos eu sei que pepino é mais fácil. O pessoal bota no sol e bota um bocado de Deus, né? Mas o meu, o passarinho compra. Tá? E aí, amado, tá lá, eu escolho o bichinho verdinho, bonito, amado. Quando eu parto, tá lá aquele negócio preto dentro trocado. Eu digo, mas que porra, eu não estou por onde? Tão bonito, tão formadinho, tão direitinho, bem verdinho, não tem um furo. E quando parte está trocado por dentro, eu digo, por que essa desgraça entrou aqui? No Éden não era assim. As frutas não só eram lindas, agradáveis aos olhos, mas também quando provava era a coisa mais doce do mundo. Pense numa fruta doce, era essa que tinha que não era. Pense nas plantas que tinham lá, coisa mais linda, você imagina, amado, você imagina ali as plantas que Deus criou, não tinha lagarta para estar escolhendo nas folhas e para prejudicar a produção de fruto, não tinha, porque o Éden é um espaço perfeito para o homem viver e morar, sabe como? Eternamente. Assim é o Éden. É um lugar de eterno prazer. Adão não precisou plantar. Lá tinha água em abundância. Tinha 4 rios. 4, meu amigo. A água brotava do chão, nem chover ainda, não tinha ainda. E a água brotava do chão. Sabe por quê, irmão? Porque onde Deus bota a mão, amados, o impossível pode acontecer. Se não chove, Deus vai sair água do chão. Se não tem rio, não tem lagoa, Deus vai sair água da rocha. Onde Deus bota a mão, meu filho, não se preocupe. Vai ter, vai ter. Se não tem, vai ter. Lá, amados, tinha tudo que o homem podia e precisava, até o que não precisava. Lá tinha riquezas, tinha pedras preciosas, tinha metais valiosíssimos, ouro, prata, e aí vai. Tudo do bom e do melhor. Olha que lugar maravilhoso que Deus fez. O Adão não plantou, Adão não precisava cavar poços para tirar água, não precisava estar orando pedindo a Deus que chovesse, caísse água do céu, não precisava. Tinha 4 rios, não era só um, não, tinha 4. O Éden era tão perfeito que, além de Adão ter a companhia de Deus, Deus ainda colocou a mulher para fazer ainda mais companhia ainda. Então, amados, o Éden, esse jardim, é um lugar onde você não se sente só. O Éden, amados, é um lugar onde você sempre tem companhia, e boa companhia. Você está em ótima companhia. Você tinha Deus, mas tinha Eva. Amém? Amém. No Éden, amado, tinha alimento de qualidade. Não tinha pizza, não tinha delivery, não tinha esfirra, não tinha pastel, não tinha din-din, não tinha mousse. Mas tinha fruta, tinha verduras, tinha fruta das melhores qualidades, verdura das melhores qualidades, sem agrotóxico. Tinha tudo do bom e do melhor. Que lugar maravilhoso de se viver. Mas, meu filho, estava bom demais para ser verdade. Não é esse lugar. Até agora vocês estão envolvidos. Meu Deus, que lugar é esse? Eu quero ir para lá. Estava bom demais para ser verdade. Mas aí, amado, um sujeito chamado Satanás, ele não é contente com aquilo que Deus criou. Ele não suporta ver a perfeição de Deus sendo abençoada. Você sabia que isso é a perfeição de Deus? Mas a ciência já estudou o corpo humano porque tem condição para isso. Os homens hoje produzem purê, conseguem bombear o coração, conseguem bombear o pulmão. Só tem uma coisa que o homem não consegue fazer, é dar vida aonde não tem mais vida. Só Deus faz isso. Mas Satanás detesta ver a obra-prima de Deus, maravilhosa, que Deus criou com as suas próprias mãos, ser abençoado, está vivendo em paz, está vivendo. Está vivendo uma vida de paz e de prazer. E aí, meu filho, Satanás chega para esculhambar o negócio. E o que é que ele usa? Qual é a arma que ele usa? Já que Adão e Eva estavam num lugar maravilhoso, não precisava
mais de nada. Ou precisava mais de alguma coisa? Amado, um lugar desse não precisa mais de nada. Não precisa de internet para quê? É um lugar de paz, descanso, alegria, prazer. O nome é prazer, jardim do prazer. Não precisa mais de nada. Aí Satanás diz: e agora, o que é que eu vou fazer? Eles estão ali cercados de tudo do bom e do melhor. Olha aí, ó, andam nu porque nem precisa de roupa, porque essa providência de Deus que eles têm aqui é completa. Eles têm uma liberdade, não tem sensualidade, não tem maldade no coração, só tem bondade. Satanás chega e diz: já sei, já que Deus deu prazer a eles, eu vou dar também, eu vou oferecer eles também, porque eles sabem o que é prazer. Eu vou dar para eles o meu prazer, o prazer que eu tenho para dar para o homem, é isso que eu vou dar para eles. E aí, amados, aqui em Gênesis capítulo 3, verso 4, Satanás chega para a mulher e diz assim: olha, depois que a mulher disse: olha, não, Deus disse que era para comer, podia a gente usufruir de tudo que tem aqui, menos não tocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele disse assim, no verso 4 diz para a mulher: certamente vocês não morrerão. Certamente. Satanás entrou também dando uma certa garantia, tá? Garantia para a mulher: certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que devem comer, seus olhos vão se abrir, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí, meu filho, Satanás despertou em Eva o prazer de ter o quê? Poder. De ter um poder que até então eles achavam que ele não tinha. Mas você pode prestar atenção que Deus constituiu o homem de poder e autoridade. Tanto que Deus deu autoridade, poder a Adão, e ele deu o nome sobre todos os animais, e esses são até hoje os nomes que Adão deu aos animais. Só, amados, que Satanás ele gosta de deturpar as coisas de Deus. Ele gosta de sempre mais trazer algo que aparentemente parece de Deus. Parece. Tá? Ele trabalha com isso. Aquela pessoa é tão boa, ele fala tão bem, ele conhece a Bíblia. Quantos não já enganaram pastores conhecendo a Bíblia? Quantos não enganaram mulheres dizendo que eram homens de Deus, que conheciam a palavra de Deus, que eram ministros que cantavam? Quantos não foram enganados? Com o quê? Com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aquilo que parece que é de Deus. Então, amado, Satanás trouxe uma proposta para ela: eu tenho também um prazer para vocês que Deus não deu ainda. Deus não deu esse prazer ainda para vocês. Então, que prazer? O prazer de você se tornar igual a Ele. E que prazer é esse de se tornar igual a Deus? A gente já convive com Ele, Ele desce, a palavra dele diz que Ele desce aqui, Ele passeia com a gente no jardim. O que é que Ele precisa mais? Mas é exatamente isso que Satanás faz. Ele desperta em você, amados, um prazer que é um prazer fora da vontade de Deus. Amém? E ele diz: vocês vão abrir os seus olhos e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Mas olha o resultado. Quando Eva, amados, olha para aquela fruta que ela já conhecia muito bem, porque ela já nasceu dentro daquele jardim, o que aquela fruta diferenciou agora? Porque Satanás despertou algo, amados, que Deus não tinha colocado no coração do homem, que não precisava, não era hora, não era tempo de Deus. Amados, aprenda: tudo aquilo que não for o tempo de Deus para a tua vida, sai fora. Não te mete não, porque você vai se ferrar, não vai dar certo. Amados, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, foi esperar no tempo de Deus. Eu vou dizer para você uma receita. Não é fácil não, é difícil. Esperar pelo tempo de Deus não é fácil, é difícil. Sabe por quê? Porque Satanás, amados, pegou esse tempo de Deus e tornou para nós uma lástima, se tornou algo que a gente se tornou uma população, um povo que é impaciente, tudo tem que ser muito rápido. E aí, o tempo de Deus não é assim. Eu aprendi isso, amados, cedo, a esperar para o tempo de Deus. Aí sabe o que Satanás fez? Colocou pessoas
para vir trazer um tempo aparentemente de Deus para mim, de tomar ir para uma igreja, de ser pastor da igreja, de tomar conta de pessoas. Mas, amados, eu li Gênesis, e eu sei, amados, como é que ele age. Aparentemente, amados, é de Deus. Mas a melhor coisa, meu filho, é você fazer prova e esperar no Senhor. Muita gente já meteu os pés pelas mãos, amados, porque na impaciência disse, só pode ser de Deus. Tenha cuidado, tenha muito cuidado. A palavra de Deus diz, amados, que ele se faz de anjo de luz. Quando, amados, o anticristo vier, ele vem com uma pessoa totalmente diferente de Deus? Não! Ele vai sair do nosso meio, ele vai se parecer com Deus, ele vai se parecer com o homem de Deus, fala do jeito de Deus, fala da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, amados, ele vai fazer o quê? As mesmas coisas que Jesus fez, milagres. Diz a palavra de Deus que, se possível, o propósito dele é enganar até os eleitos de Deus. Portanto, abre seus olhos. Satanás, amados, usa o prazer para afastar o homem da presença de Deus. Presta atenção aí. Satanás usa o prazer para afastar o homem da presença de Deus. Mas não foi Deus que criou o prazer? Não foi não? Ele criou o jardim do prazer. Só, amados, que esse prazer que Deus criou para nós é um prazer condicionado que? A vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você não entende isso? Deus criou o jardim, colocou tudo muito melhor. Adão não precisou plantar, não precisou fazer cair chuva, não precisou cavar poço no chão, tinha tudo muito melhor. Não precisou cavar atrás de ouro, porque já tinha fluindo, mas tinha condição, porque as coisas de Deus é condicional. Você precisa aprender isso, porque muitas vezes você está na igreja, mas muito se afastar, sabe por quê? Porque não respeita a condição de Deus. Eu quero dizer para você, amados, que o governo de Deus não é democrático. O governo de Deus é teocrático. Quem manda ele é acabou-se. Ele estabeleceu, quer viver bem, quer ter prazer, quer ver do mundo melhor, se submeta ao governo dele teocrático. E as bênçãos vão correr atrás de você. Não precisa atrás dela, elas vão vir até você. Mas infelizmente as pessoas, amados, elas pensam que Deus é o gênio da lâmpada, que é todo tempo assim, aliás, é mais que o gênio da lâmpada, porque o gênio da lâmpada é só 3 pedidos, ele é mais. Tem que pedir e tem que fazer acontecer, tem que responder, tem que abençoar. Isso não é um Deus, isso é um empregado. Aí chega na igreja, eu vi um certo comportamento de algumas pessoas aqui, mas as pessoas não entendem o que é igreja, não. Amados, igreja não é um espaço público. Isso aqui não é público. Não tem R$1 de governador, de prefeito, de deputado, nem de vereador. Não tem R$1 do Estado aqui. Esse espaço não é público. É um espaço particular. Sabe onde é público aqui? Na praça. O Farol é público. A praça de eventos é público. Você pode fazer o que quiser lá? Pode fazer? Não. Não é público. Baixa as calças e faz xixi lá no meio da praça para tu ver o que é que acontece. Se tiver alguém que precisa lá vai fazer o que com você? Você pode subir lá, pegar um machado e cortar uma árvore que tem lá. Não é público. Mas as pessoas têm essa ideia de que um lugar público você fala o que quer. Aí chega na igreja e quer fazer do mesmo jeito. Vou dizer para você, meu filho, esse espaço aqui não tem nada de público, ele é particular. Não tem R$1 de governo que está nenhum lá dentro. É um espaço particular, e que aqui o governo de Deus é teocrático. Quem manda aqui é Deus, é Deus. E no jardim não é do mesmo jeito. Mas a partir do momento que você ousa se rebelar contra o espaço que Deus criou para você, as coisas vão de mal a pior. Satanás usa o prazer para afastar o homem da presença de Deus. Até então o Éden era um prazer de Deus, mas aí agora o Éden se tornou um prazer do homem. Estava me lembrando sobre isso.
Há muitos anos atrás, eu tinha o quê? 18, 19 anos, tá? Lá em Fortaleza, não sei se alguém que conheceu na Aldeó, tinha uma boate. E eu me lembrei disso. O nome dessa boate era Éden. Frequentava o pessoal da sociedade lá da Aldeó. E eu conheci algumas pessoas e uma vez eu fui lá. E cheguei lá, entrei, não era crente, entrei nessa boate, vi lá algumas pessoas que eles faziam papazinho e tal, o pessoal pertence lá. Eu não gostei, nunca mais fui lá. Eu gostava de festa, mas eu cheguei naquele lugar lá, eu não gostei, porque eu me senti mal ali. Sabe por quê? Hoje eu entendo, porque ali era o Éden do homem. O Éden proporcionava os prazeres que o homem quer. O homem do pecado. Apesar de eu ser um pecador, estava lá, não conhecia Deus, mas me senti mal naquele lugar. Creio que Deus já estava trabalhando na minha vida, só pode. Porque eu cheguei lá, e estava lá com os amigos lá, e fiquei um pedacinho, mas depois eu não boto isso daqui. Não gostei de estar naquele lugar. E o Senhor me trouxe agora a memória, esse lugar, o nome dele era Éden. Hoje eu sei o que é que significava, boate dos prazeres, onde tem lá todo o prazer que o homem quer. Só, amados, que Satanás, ele desperta e ele oferece um prazer, justamente, amados, para afastar você da presença de Deus. Lá em Tiago, câmbio, Tiago, Tiago capítulo 1, vamos ver, 14, 15, se você está procurando na Bíblia, aqui é mais rápido. Olha, o que é que Tiago 14 diz? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e prazer que Satanás tem para você, sabe qual é? Ele começa com a sedução, foi isso que ele fez com ela. Ele seduziu Eva. Ele seduziu Eva a sair daquela posição, daquele estado, daquele lugar que ela estava, de prazer, de contentamento, de paz, de alegria, para ir para um prazer desconhecido. Ela se lançou para algo desconhecido, porque o ser humano é bicho curioso. É curioso. Tá? Aliás, o pessoal diz, não, toda pessoa inteligente é curiosa, para descobrir. Lógico, o homem descobriu a energia, descobriu um bocado de coisa, porque foi buscar para desconhecer. Verdade, mas tenha cuidado com essa sua curiosidade, porque tem um ditado aí que diz que a curiosidade matou o gato, né? Não tem um ditado? Por aí, tem esse ditado aí, dentro do mundo aí, tá? E o ser humano é bicho curioso mesmo. Tem aquelas pegadinhas, vocês já viram aí, que o pessoal pega, fica dentro de uma casinha e tem um buraco. E aí, você vem passando, e aí eu vi um desses aí, antigamente isso. Aí o cara ficava, 33, não sei o que dizer no número lá. Aí a pessoa passava, olhava para o lugar lá no buraco. Aí eu me lembro que eu vi uma pessoa, passou, olhou, aí ficou ouvindo, aí saiu. Rapaz, não aguentou, voltou. A curiosidade falou mais alto. E aí ela passou, foi, aí ficou, né? Não vou nem dizer se era homem ou mulher. Não vou dizer. Aí foi, aí meteu a cabeça. Quando meteu a cabeça, plá! Toma uma torta na cara. Aí ele, 34, mais um. Aí a pessoa saiu do raio. Por que eu vi aquilo ali? Curiosidade. Aí Satanás despertou uma curiosidade em Eva. Olha, é verdade? Não, isso aí que Deus falou para vocês não é verdade. Verdade é que eu tenho. Certamente vocês não vão morrer, porque Ele não disse para vocês que se vocês comerem esse fruto, os olhos de vocês vão abrir e vocês vão ser igual a Deus. Esse é o prazer que Satanás tem para oferecer para mim e para você. 1 João 2,15 até o 17. 1 João 2,15. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para eterno.
O que Satanás tem é eterno também para você. Parece Deus, não é não? Ele diz, Deus tem para vocês o eterno? Eu também tenho. Ele tem um prazer para vocês? Eu também tenho. Ele vai oferecer exatamente aquilo que parece de Deus. Parece. Nós, seres humanos, somos voltados, amados, pelas aparências. Pelas aparências. Mas, a aparência engana. O homem de Deus não é voltado pela aparência. Ele é voltado para aquilo que Deus estabeleceu, para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus prometeu. Quando Adão recebeu uma promessa de Deus, de que Deus ia fazer ele pai de multidões. Não tinha filho, mas Deus disse, eu vou fazer para você, vou fazer você pai de multidões. Abraão está vendo essa terra aqui, toda essa terra, esse mundo todo que eu vou dar a você, a sua descendência. Abraão creu, e aí aconteceu uma situação que sempre vai acontecer. Presta atenção, abre os olhos, abre os ouvidos, que sempre vai acontecer com você. Satanás sempre vai trazer uma proposta que aparentemente é de Deus. É trabalho, aparentemente é de Deus. É uma esposa, aparentemente é de Deus. É uma oportunidade, aparentemente é de Deus. Tem cuidado. É uma proposta, aparentemente é de Deus. Mas, amados, o homem de Deus, a mulher de Deus, que crê no Senhor e confia nele, ele, amado, se apega à promessa. Mas é a promessa pela fé, não é a promessa que você vê, é a promessa que você enxerga, é a promessa que você pega, é a promessa que você apalpa. Não é essa promessa. É um desafio, porque você agora tem que se apegar ao que você não está vendo. Mas Abraão creu, Abraão se apegou à promessa que ele ainda não estava vendo. E aí veio, amados, as provações. Certo dia, houve uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão soube, Abraão era pacificador, não vai ter confusão para ele, não vão brigar. Calma, chegou para Ló, é o seguinte, você se tornou muito rico. Por quê? Porque ele estava andando com o homem de Deus. Você se tornou próximo. Ló saiu, amados, como sobrinho de Abraão. Depois estava como empresário, rei do gado. Multiplicou os animais de Ló, amados, porque, presta atenção. Se você conhece o homem de Deus, a mulher de Deus, fica na sombra dele. Porque pode ter certeza, você vai colher fruto também. Você vai ser abençoado também. E aí, amados, Abraão chega e diz, olha, o seguinte, estava vendo com o dedo dos nossos pastores, eu não quero confusão. Vamos fazer o seguinte, você escolhe uma terra para você. Se você for para lá, eu vou para cá. E se você for para cá, eu vou para lá. Escolhe aí. Olhou, as meninas lá, negócio meio mato seco, a montanha, as pedras. Olhou para lá, verdinho, pastagem. Eu vou é para cá. Aí está escrito, leia a Bíblia. Aí está escrito, ó, diz assim, Ló olhou e viu as campinas e diz assim, parece o quê? Jardim de Deus. Amados, não cai nessa não. O servo de Deus não vai pelo que parece, ele vai pelo que é, pelo aquilo que Deus estabeleceu, pelo aquilo que Deus prometeu. Aí sim, toma posse. Mas aquilo que parece, não vai nessa não. Mas a gente é danado para cair nessa. Satanás chega com aquilo que parece. Tinha uma propaganda antigamente de um creme para cabelo. Ele era um tubinho amarelinho. Eu estava cansado de comprar para minha mãe e minhas irmãs. Ela usava, porque naquela época eu tinha cabelo, né? Tá certo? E eu tinha uns 15, 16 anos de idade. Os antigos aqui se lembram? De uma propaganda que tinha. O nome do produto era Denorex. Parece, mas não é. Dizia propaganda, parece, mas não é. No YouTube vocês vão ver, essa propaganda tem. Parece, mas não é. E quantas vezes nós já fomos enganados com aquilo que parecia de Deus? Não, mas eu pensei assim, que parecia tanto. Cuidado com as aparências, viu? Porque elas podem e vão nos enganar. Amém? Amém. Satanás, amados, oferece um prazer que traz a morte, com preço
do seu deleite. Ei, cuidado, Deus está falando. Cuidado com o prazer que você está buscando. Satanás oferece um prazer que traz a morte, o preço do seu deleite. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. O que é que diz aí 1 Timóteo? No entanto, até os que vivem para os prazeres está morto. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando vivo. Até o 15. 14, 15. Não? Olha aqui, por isso aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. Confundi com outro ponto. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando vivo. Aquele que vive para os prazeres já está morto. Mas os prazeres de quem? Os prazeres que Satanás oferece. Porque quem vive para os prazeres que Deus estabeleceu, está vivendo acima, vive eternamente. Amém? Amados, veja aí Lucas 21, 34. Esteja um pouco isolado. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas 21. 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, nem com as preocupações desta vida. Porque aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. O que é que Lucas está falando aqui? Da volta de Deus, da volta do Senhor Jesus. Ele diz: tenha cuidado para você não estar libertinado, porque é prazer da vida. Amados, olha o que Satanás tem proporcionado para as pessoas. Por que a maioria das pessoas não quer vir para a igreja, não quer estar na igreja? Porque o coração dela está nos prazeres deste mundo. Está lá na praça, está nos eventos, evento em cima de evento. O que é isso? Prazer momentâneo, passageiro. Mas eles estão lá para quê? Para te oferecer vida ou morte? Morte. As pessoas cada vez mais, amados, estão nas bebedeiras. Eu nunca vi o ser humano ter bebedeira tanto na vida. E é porque eu já fui desse mundo. Mas eu tinha um conceito, pelo menos no tempo que eu era. Eu não sei, alguns aqui também se converteram. E um conceito, amados, que se bebia, aí ia para final de semana. A semana era para trabalhar. Mas se você for, amados, amanhã é segunda-feira, se você for, está aberto. Ali está aberto, com as pessoas sentadas na mesa, bebendo, comendo. Segunda-feira, terça-feira, de novo, quarta-feira, de novo, quinta-feira, de novo. Sabe o que é isso? Satanás, amados, oferecendo prazeres para as pessoas. Bebam, tá, e aí vai. E aí criou-se o quê? Carnaval, festa da carne, prazeres. Deus criou o prazer, mas para o homem, mas para dar vida, não foi para destruir o homem. O verdadeiro prazer, amados, que Ele tem para você e para mim, Ele conserva a tua vida. Ele conserva a tua vida. É o prazer, amados, que Deus tem, Ele preserva a tua vida. Mas o prazer que Satanás tem, apesar de aparentemente ser de Deus, ele é para destruir a tua vida. Amém? O prazer que Satanás oferece a Adão e Eva, ofereceu, ele trouxe uma desarmonia entre Deus e a criação. Pode prestar atenção, Deus criou tudo, estabeleceu tudo na hora, depois que Adão e Eva pecou, depois que eles cederam ao prazer de Satanás, foi o que aconteceu? A terra agora ia produzir o que? Espinho. Adão ia ter que agora trabalhar e do suor do seu rosto comer o pão de cada dia. Eva ia dar filhos, ia sentir uma dorzinha de nada. E aí, por causa dos desejos e prazeres do mundo, agora Eva ia ter muitas dores. Deus aumentou as dores de parto. Os animais conviviam com Adão e Eva. O leão, os animais ferozes conviviam, estavam ali no meio deles. E nenhum fazia mal a Adão e Eva. E agora o que acontece? Porque cederam aos prazeres deste mundo oferecidos a Satanás. Agora as feras passaram a devorar os homens. A natureza se voltou contra o homem. Na época de Adão e Eva,
no jardim que Deus criou, no jardim do prazer, não tinha furacão, não tinha vendaval, não tinha terremoto. Mas porque eles decidiram ser Deus prazeres deste mundo, olha só, vendaval, terremoto, e aí vai a destruição, enxurrada, pessoas morrendo afogadas. Na época que Adão e Eva beberam, não tinha queimado, não tinha incêndio. Hoje está aí, pega fogo, bota um poço, o pessoal não é morrendo de fogo, é morrendo pela água. Na época de Adão e Eva, amado, não tinha frio, não tinha calor, você entende isso? Eles viviam nu, eles não precisavam de agasalho, não tinha frio, não sei quantos graus abaixo de zero. Eles não precisavam de aquecedor, como os países aí, geralmente, Estados Unidos, países, eles precisam de aquecedor, porque o inverno vem, eu não sei quantos graus abaixo de zero, pessoas morrem por causa do frio. Quando depois vem o calor, as pessoas estão lá no ar-condicionado, tomando banho na praça, porque lá não tem essa praia que nós temos, e estão morrendo de calor. Não tinha isso. Aprenda isso. O prazer que Deus tem para te dar, meu filho, é um prazer que conserva a tua vida, não é para te matar, não. Não é para te destruir. O prazer de Satanás trouxe uma desarmonia entre Deus e a sua criação. O propósito, amados, do prazer que Satanás tem e ele nos oferece é para destruir a família. Ei, presta atenção. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a família. Quantos homens saíram de casa porque o adultério é um prazer. O adultério ele surge a partir do momento em que o homem cede um prazer que Satanás tem que oferecer. Prazer do sexo. Nunca foi pecado, porque se Deus criou Adão e Eva para se multiplicar, através do sexo que isso aconteceu. Mas para muitos já se tornou pecado, até a igreja, lógico, porque é um prazer fora da vontade de Deus, porque quando ele é feito dentro da vontade de Deus, amados, o sexo do homem e da mulher, a intimidade do homem e da mulher, é para glorificar o Senhor, glorifica a Deus. Deus adora, glorifica ao Senhor quando você está dentro da vontade de Deus. O seu relacionamento é dentro da vontade de Deus. Quando você se relaciona com outra pessoa, estabelecido dentro da vontade de Deus, você glorifica ao Senhor, você dá prazer a Deus. Mas quando você faz isso fora daquilo que Deus estabeleceu, você está trazendo maldição para você, e o pior não é só para você, o pior é para quem está com você, é para sua casa, é para sua família, é para os seus amigos, é para onde você está, amado. Você vai trazer maldição, porque maldição gera maldição, bênção gera bênção, mas maldição gera maldição. Mas o problema é que a pessoa que busca os prazeres que Satanás tem, sabe o que é que acontece? Ele é egoísta, ele só pensa nele. E o adultério veio para isso. E o adultério gera o quê? O divórcio, separação. Aí a família está toda desestruturada. Os filhos caem na droga, as filhas caem na prostituição. Por quê? Porque entrou o prazer desconforme a vontade de Deus. O adultério vem para isso, para destruir. Provérbios 6, 32. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Perde o juízo. É seduzido. Amados, hoje, pense, presta atenção. Satanás, amados, ele tem esse trunfo na mão, sabe o que é? O prazer. O homem busca o prazer. Ele perdeu o prazer de Deus. E aí ele vai buscar prazer nas outras coisas. E aí Satanás tem para oferecer. E qual é, amados, a arma que Satanás tem? A sedução. Bastante interessante. Existe ali uma raiz do feminismo. Mulheres tentando proteger as mulheres. Mas por que não entra na justiça contra essa prostituição que existe hoje nas mídias? Mulheres se prostituindo, se mostrando a sensualidade e as músicas. As músicas, amados, a maioria delas, da música deste mundo, é uma apologia à prostituição. E a prostituição o quê? Feminina. E por que esse movimento das mulheres feministas não luta contra isso? Surgiu a lei Maria da Penha, favorecendo as mulheres, violência, né? Me mostra aí se diminuiu o índice de morte, de homicídio.
O carro da lei? Nada, inventou. Não resolve não, meu filho. Não resolve. E aí você vê lá na internet, você vai vídeo aqui, procura, você vai pesquisar, lá está o quê? A prostituição, a sensualidade. Quem é? É o homem sensual? Não, não é. Os meios de comunicação hoje, eles sabem quem é homem e quem é mulher. Uma vez eu olhando aqui o Facebook, eu tenho um Facebook antigo, só que eu não tenho nenhum aplicativo. Quando a pessoa manda alguma coisa que está no Facebook, eu acesso, aí eu vou olhar. Aí eu olhando aqui, vejo os irmãos da igreja lá de onde eu vim e tal. Aí aparece lá aquela mulher sensualidade, não é todo mundo. Eu mostro para ela. Aí eu digo, vem cá, no teu Facebook aparece? Não. Aí ela, sabe o que é? Eles sabem que o Facebook, de que é homem, de que é mulher. Pelo e-mail você sabe. E aí eles mostram, eles vão botar mulher sensual para mulher. Não vão, eles vão botar para homem. Por quê? Porque o homem busca os prazeres. Eles cedem aos prazeres femininos. Foi a arma que Satanás tem para destruir os homens que estão no altar de Deus. Quantos pastores já caíram por causa do adultério, da prostituição? Milhares e milhares. E vão continuar caindo. Se não buscar a graça de Deus e se não estiver satisfeito pelo prazer que Deus já me deu, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua família. O que é que diz Hebreus 13? Podemos? Hebreus 13, 4. 13. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Amados, o adultério, ele não é só praticado quando há um ato sexual, não. O adultério, amados, vem de adulteração. É adulterar aquilo que foi criado com perfeição, com qualidade. Você no relacionamento, você pode adulterar com a sua esposa, mas você adultera com a sua família, você adultera com a sua igreja, com o seu pastor, com Deus. Israel adulterou contra o Senhor. Foi o caso exatamente que Deus pegou ali o profeta Oséias. E ele serviu ali de exemplo para exatamente mostrar à nação o que é que a nação tinha feito com ele. A mulher dele se prostituiu e ele foi buscar lá no prostíbulo, mostrando o amor de Deus em resgatar o povo. O prazer, amados, que Satanás nos traz, ele é destruidor. E muitos na igreja, amados, têm se enveredado nesse caminho, cedido aos prazeres que Satanás concede. Outros estão na igreja, mas estão pensando lá fora, os prazeres que tem lá fora. Indeciso, porque a oferta, amado, sempre de Satanás vai ser ótima, é maravilhosa. Ele não é burro. Ele não vai oferecer algo que você não se interessa, não. Ele vai oferecer algo que você não interessa. Ele conhece a tua carne. Foi ele que gerou o pecado. Ele sabe muito bem o que é que nós gostamos, o que é que a carne gosta. Mas nós precisamos entender que o melhor prazer é aquele que Deus nos dá. Amados, o prazer de Deus, ele nos traz vida. Quando nós dedicamos a buscar a Deus, bota aí Salmos 112. Salmo 112. Verso 1. 112. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer. Aonde? Nos seus mandamentos. Grande prazer nos seus mandamentos. É aquele que se deleita no mandamento do Senhor, não é aquele que está contra, não. Sabe o que está acontecendo hoje? Estão querendo mudar do nosso próprio meio, enlouquecer. Não. A Bíblia precisa ser reformulada. Ela está muito antiquada. Ela precisa melhorar mais esses conceitos de prazer. Ela precisa abrir mais espaço. Ela precisa ser mais, palavrinha, estão usando aí? Ajuda aí, moderna aí, mais, não,
inclusivelmente, a inclusão que Deus tem aqui para a igreja, amados, é os preceitos e mandamentos dele, não é nada de homem. Aí sabe o que é que acontece? Muitos, por causa do desejo do prazer, estão cedendo a esse tipo de pensamento maligno, que não tem nada a ver com Deus. A igreja inclusiva, ela recebe, todo mundo recebemos. É o que eu já disse e conheço pessoas. A igreja nunca foi homofóbica. Criaram essa palavrinha para poder manter as pessoas que praticam tais conceitos não virem para a igreja, rejeitar. Por quê? Porque Satanás sabe que quando entrar vai ter que mudar de vida. Aí não é igreja inclusiva. A igreja inclusiva ela aceita, recebe e fica como está. Fica. Mas pode ter certeza, meu filho, para a glória de Deus você não entra não. No reino de Deus você não entra não. Pode ter certeza. Você pode até ficar na igreja. Você pode até ficar. Fica. Muitos ficam no pecado, mas fica. Pode ficar, não tem problema não. Mas você vai ver o seu fim. Eu garanto. Tem uma coisa que eu garanto. É que você não, se você não se arrepender do seu pecado e se alinhar ao que está estabelecido na palavra de Deus. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer é dos seus mandamentos, não é daquilo que os psicólogos, não é daquilo que pensamentos homossexuais estão falando aí fora não. E querem que a gente engula isso, e querem que os pastores engulam isso, porque se não engolir, a gente não vai fazer parte da igreja. Se não engolir, a igreja não vai crescer. Problema seu. Não estou preocupado, porque eu vou apresentar é ovelha, não é bode para Deus. Eu fui eleito que Deus me trouxe para lugar para criar ovelha, para arrebanhar ovelhas, não é bode. Ovelhas têm que andar alinhadas com os mandamentos do Senhor, tem que ter prazer na lei do Senhor. Sabe o que você diz? Eu tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei eu medito de dia e de noite. É aquela pessoa que vive pela palavra de Deus e não pelo que o youtuber da vida fala, e não por esses influências da vida estão falando aí fora, e não por esses profetas de internet que estão aí fora. Você vive pela palavra. Abra a Bíblia, leia a palavra, que ela sim, Deus, vai te dar certeza de salvação. Ela tem certeza de salvação, porque aquele que promete, ele cumpre, e quem promete a palavra é Deus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Amém? E o verdadeiro prazer, amados, é aquele que é gerado pelo poder do Espírito Santo, é o que nos faz estar contentes e ser satisfeito pela vida que Deus nos deu. É o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus está insatisfeito. Ele está procurando os prazeres deste mundo, ele está procurando as realizações desse mundo. Sabe por quê? Porque você tem o poder do Espírito Santo. Porque quem tem o poder do Espírito Santo está satisfeito com o que tem. Ele não está olhando para aquilo que não tem, ele está olhando para aquilo que tem e diz: louvado seja Deus. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu isso. Obrigado porque eu tenho isso. Obrigado porque o Senhor me presenteou com isso. Ele não está olhando para aquilo que não tem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, meu filho, torna você um homem, uma mulher de Deus, grato a Deus pelo que você tem. Satanás tem a cobiça desse mundo, Satanás tem o prazer desse mundo, mas eu quero, amados, para você hoje entenda que o verdadeiro prazer é o prazer que Deus tem te dado. Agradeço pela vida que você tem, agradeço pelo pai e pela mãe que você tem, agradeço pelo filho que você tem. Apresente a Deus, viva pelos prazeres, medite na palavra de Deus. Salmo 9, fechar. Verso 2. Salmo 9:2. Em ti quero alegrar e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bota o Salmo 1, Salmo 1, verso 1 e 2. E fechar. Presta atenção. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe o que é satisfação? É você estar cheio de prazer, é você estar saciado no prazer que Deus te deu. Aí sim, não se assenta na roda dos escarnecedores, não está no meio daqueles zombadores, atrás de fazer amizade com tais pessoas, não vale a pena. Adão e Eva, amados, quando foram abrir o espaço para uma amizade que não deveria ter com Satanás, olha o que deu, o resultado. Cuidado. Eu espero, amados, que o seu prazer seja verdadeiramente buscar aquilo que Deus tem para você. Cuidado. Cuidado, porque nós estamos no tempo, amados, que o prazer está fluindo no chão, mas é o prazer que vai levar você à derrota, a uma destruição eterna que é cruel. Amém? Vamos ficar de pé.